Olá, vamos juntos para mais uma aula Paraná. Professor Neckel, Wagner Neckel, na disciplina de matemática, isso da primeira série. Nós vamos falar hoje sobre função exponencial, hein? Já nós vamos entrar no conceito de função exponencial. Não esqueça, olha só, nós estamos em vários meios de comunicação para você ter acesso ao conteúdo aqui no nosso Paraná, hein? Olha, veja, professor, mas aonde eu vou conseguir conteúdo das aulas? Se eu estou assistindo aqui contigo, mas perdi algum conteúdo, como que eu faço para rever? Nós estamos no canal do YouTube, lá tem todas as aulas. Perdeu alguma coisinha, ficou em dúvida em algo, volta lá e assiste novamente a aula, pare, avança, onde você, no momento que você quiser, para rever algum conceito. No YouTube, canal Aula Paraná. Nós também estamos pela TV aberta. Na TV aberta, você está resolvendo as atividades aqui com o professor, é importante entrar em contato com a sua escola para você entregar essas atividades resolvidas. Beleza? Não esquece que a gente também tem um aplicativo Aula Paraná. Você precisa entrar no aplicativo para ter acesso ao Classroom, uma sala de aula do Google. E lá você tem o link das atividades. Você tem que entrar nessa atividade, resolver e enviar. No momento que você resolve e envia a atividade, automaticamente você tem presença. Lembra, lá também tem acesso ao link dos materiais utilizados nas aulas e o link que direciona você também para o YouTube para assistir a aula novamente. Beleza? Vamos lembrar aqui do que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior a gente fechou nosso estudo sobre equação exponencial, hein? Nós falamos de aplicação das propriedades de potenciação para resolver uma equação exponencial. Nós aplicamos principalmente a propriedade fundamental para a solução de uma equação exponencial, que é igualar as bases, né? Tem uma expressão matemática exponencial, precisa igualar as bases para se trabalhar com os expoentes e assim chegar na solução, descobrir o valor da incógnita da equação. Mas, dando sequência, hoje nós vamos falar de função exponencial. O que muda quando se trabalha com função? Inclusive, resolver alguns exercícios aplicados. Foi tratada a introdução, da definição de função, do seu valor numérico e também aplicar outras propriedades. Nessa aula aqui, então, fica ligado. Função exponencial, gente. Função exponencial tem uma descrição gráfica ímpar, né? Muito particular dela, um gráfico crescente ou decrescente que nós vamos ver ao longo dessa aula, com outras propriedades que se analisam em relação à função exponencial. Mas a gente percebe que pelo traço do gráfico da função exponencial, o crescimento dos valores, por isso que a gente fala, tem um ditado, né? Isso está crescendo exponencialmente, né? Ou dado exercício, dado problema, tem um crescimento exponencial. Isso significa que o crescimento é muito rápido, né? Por quê? Porque é o modelo, é a característica de uma função exponencial. E é aplicado a vários temas distintos, não só a matemática, né? Na biologia, quando fala de bactérias, né? Que elas se multiplicam, de 2 viram 4, de 4 viram 8, depois viram 16, 32, 64 e assim. Esse é um crescimento que a gente chama de exponencial, não é um crescimento linear, né? Crescimento linear, você tem um crescimento mais sucinto, né? Agora, exponencialmente, quando a gente está com essa variável no expoente, aí a gente fala que é um crescimento exponencial. Na economia, quando a gente fala de juros, né, o juro simples é um juro tratado a cada mês, o mesmo fator de juro cobrado. Quando é um juro composto, a gente tem esse juro, o período calculado no expoente. Toda vez que eu tenho a minha incógnita, ou a minha variável, falando de função agora, a minha variável no expoente de uma potência, a gente está falando de função exponencial. E o crescimento é muito rápido e absurdo, né? Na geografia, na química, na saúde, tem várias aplicações da função exponencial. Nós vamos ver algumas delas ao longo aqui das nossas aulas.
Definição de função, comigo na tela. Olha só, a função f de reais, dos reais em reais, no caso positivos diferente de zero, vamos lembrar aqui de função. Função tem um domínio, conjunto dos números reais, ou seja, a minha variável independente pode ser observado com qualquer valor real. E a minha imagem vai estar dentro do contradomínio indicado aqui, que é um domínio conjunto dos números reais maiores que zero, por isso que está aqui, né? O asterisco elimina o zero do conjunto e o positivo traz só os valores maiores que zero. Então valores positivos, né? Então a gente tem aqui um conjunto, um contradomínio, conjunto dos números reais maiores que zero. A expressão que determina essa função exponencial é o a elevado a x. Esse a, lembrando, o a não pode ser 1, tem que ser diferente de 1 e tem que ser maior que zero. A é maior que zero. Tanto que a, aqui na definição, pertence ao conjunto dos números reais maiores que zero. É o R asterisco com sinalzinho de mais. Né? E olha só o modelo do gráfico da função exponencial. Esse é um modelo, inclusive, para esse gráfico de a elevado a x, com esse valor de a, inclusive, genérico. Olha só, ela é crescente. Você vem de um domínio de menos infinito, encontrando entre 0 e 1, inclusive, encontrando valores aqui de imagem muito pequenos, ele vai acrescentando. Quando x é 0, o valor dá 1, porque todo número elevado a 0 é 1, né? E aí depois disso o crescimento é muito rápido. A gente vai falar de gráfico, de outras propriedades que trabalham com essa definição dos gráficos de função exponencial um pouquinho mais para frente nessa aula. Muito bem, falando de função exponencial e já tratando ela como função, aqui é a função indicada um f de x, então função na variável x, igual a 3 elevado a 2x menos 3, essa expressão de uma função exponencial. E eu peço para calcular no item A função para x igual a meio. Então, o que você vai fazer no exercício? Trocar o x por meio, substituir o x por meio e calcular o valor da função quando esse x vale meio. Então, uma expressão numérica, você vai gerar uma expressão numérica dessa função dada, substituindo o x por meio. No item B, você vai em busca do valor do x para que a função toda tenha um resultado de 1 sobre 27, 1/27avos. Professor, como que faz isso? Opa, vamos lembrar das equações exponenciais. Eu pego essa expressão da função, igualo a 1 sobre 27, e aí trabalho com as propriedades, reescrevendo os termos para chegar nas mesmas bases, e aí sim poder eliminar a base e calcular a incógnita com o expoente. Bem, essas dicas para você iniciar esse exercício, a gente já volta com a correção passo a passo.
olha só, o primeiro item do exercício aqui, que é resolver o f de meio, é valor numérico de função. É a substituição da nossa incógnita pelo meio, pelo 1 sobre 2. E fica dessa forma a solução, olha só. F de x, gente, sempre escreva a lei de formação primeiro, facilita, sempre escreva a função dada e depois começa a substituir, certo? Ajuda bastante você visualizar a sequência da resolução e é bem importante fazer passo a passo, hein? Nada de ficar pulando itens, sempre reescreva, porque assim você exercita a propriedade, exercita a reescrita, te ajuda bastante na concentração do exercício. Então, f de x igual a 3 elevado a 2x menos 3. Vamos substituir o x por meio. E aí a gente fica com f de meio igual a 3 elevado. Agora, lá no expoente, a gente substitui o x por meio. 2 vezes meio menos 3. E aí, gente, isso aqui é uma expressão numérica. Você só tem números, né, e operações. Numa expressão numérica, você tem que lembrar que tem prioridade. Cada operação tem prioridade sobre outra. Existe priorização nessas propriedades, né, nas operações. E quando a gente fala de prioridade, quer dizer que não tem como você resolver o 3 elevado a 2, não. Você precisa resolver primeiro o expoente da potência, nesse caso. E aqui no expoente tem uma multiplicação e uma subtração. Então, primeiro você resolve a multiplicação. A multiplicação tem prioridade sobre a subtração. Então, 2 vezes meio dá 1. Aí eu fico no expoente com 1 menos 3. E aí, vamos resolver no expoente. Quanto é 1 menos 3? 1 menos 3 dá menos 2. Então, eu fico com 3 elevado a menos 2. Ok, essa já é a resposta do exercício. Mas você tem que reescrever a resposta. Não é bom deixar a resposta em forma de potência com um expoente negativo. Dá para a gente reescrever usando, inclusive, a propriedade de potenciação. Qual que é a propriedade? Vamos lembrar, nas aulas anteriores nós já falamos sobre isso. Quando eu tenho a elevado a menos n, eu posso inverter, pegar essa potência e escrever no denominador da fração com o expoente positivo. Então, posso reescrever o a menos n da seguinte forma, 1 sobre a elevado a n. Ou seja, nós temos 3 elevado a menos 2. Então, a gente pega o 3 ao quadrado e escreve no denominador da fração do jeitinho que está aqui. 3 ao quadrado no denominador, 3 ao quadrado são 9. Então, a resposta 1/9. A resposta para f de meio. Valor numérico, substituição da variável pelo valor indicado. Essa é a solução do item A. A resolução do item B, gente, também aplica a propriedade. Por quê? Porque eu preciso igualar a minha função a 1/27. Vamos lembrar aqui, quando eu igualo a minha função a um valor esperado e vou em busca dessa nossa incógnita, dessa nossa variável, para chegar nesse valor de 1/27, você trata essa igualdade como uma equação exponencial. E aí é necessário, para resolver a equação exponencial, é necessário você igualar as bases, aplicando a propriedade fundamental para a solução de uma equação exponencial. Nós falamos disso nas duas últimas aulas, nas aulas anteriores. Se você perdeu algum conteúdo, alguma explicação, ou não está entendendo, volta lá, vai no canal do YouTube, volta às duas aulas anteriores para pegar o raciocínio desse tipo de solução. Mas a gente vai aqui de novo, passo a passo, explicar com vocês, tá? Igualando, fica dessa forma. 1/27 é o resultado esperado, igual a 3 elevado a 2x menos 3. Eu preciso encontrar a mesma base, olha só, preciso ter a mesma base antes e depois da igualdade para poder simplificar as bases e trabalhar com os expoentes. Como que eu vou transformar 1 sobre 27 em uma potência de base 3? Vamos lá? 27, 3 vezes 3 são 9. 9 vezes 3, 27.
Então, 3 elevado a 3 dá 27. Então, 27 a gente pode escrever como 3 elevado a 3. Mas ainda está no denominador, né? Ainda está no denominador. Para igualar as bases, essa potência de base 3 tinha que estar no numerador da fração. Para fazer isso, a gente aplica a propriedade, gente. Olha só, o professor deixou indicado aqui na tela. Lembra, a mesma propriedade que a gente usou no item A. Quando eu tenho no denominador uma potência, eu posso elevar essa potência, levar a potência para o numerador, escrevendo a mesma base, só que com expoente sinal contrário. E é o que a gente faz aqui. Para conseguir ter a mesma base, a gente pega o 3 elevado a 3, escreve no numerador, eu fico com 3 elevado a menos 3 aplicando a propriedade. Assim a gente tem a mesma base e com as mesmas bases a gente simplifica as bases e trabalha com o expoente para resolver a equação exponencial. Eliminando 3 e 3, a gente fica com menos 3 igual a 2x menos 3, que aí é uma solução de uma equação de primeiro grau. Basta isolar a nossa incógnita x, que a gente tem a solução. Para isolar x, 3 está diminuindo, passa somando, 3 mais 3 são 0, 3 menos 3 são 0, o 2 passa dividindo, e 0 dividido por 2 dá 0. Então, a única forma dessa função ter um resultado de 1 sobre 27 é o x valendo 0. Para x igual a 0, a função tem resposta 1/27. Muito bem. Vamos para mais um exercício. Agora, assim, a leitura é muito importante nesse momento. Tá? A leitura, a interpretação, o que o exercício está perguntando. Você já pode pegar sua caneta aí, o seu lápis, o caderno, a folhinha que você está usando e ir anotando os dados que o exercício nos traz. Então, leitura é bem importante. Vamos ler juntos na tela. Olha só. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S, em função do tempo de serviço T, em anos, olha só, por favor, atenção aqui, ó. S de T, ou seja, a função de salário, o salário em função do tempo trabalhado em anos, é dada por 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Percebeu? A nossa variável está no expoente dessa potência. Característica de função exponencial. A variável está no expoente. Ok? Essa é a nossa função exponencial dada para a função salário, né, dos trabalhadores. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço, em reais, será igual a... Qual dessas alternativas é a correta? O que você vai fazer? Eu vou deixar esse exercício na tela por um tempinho. Pensa a respeito. Essa é a função dada. E aqui a experiência do trabalhador é de 2 anos. Hein? Tem relação aí, tem relação no 2 anos com o valor de T, mas eu não vou deixar você resolver, porque senão o professor já vai dar a resposta aqui. Eu quero que você pense a respeito e resolva, tá? Nós já voltamos com a solução passo a passo.
Muito bem, a equação dada ali, né, a função dada, função exponencial, trabalha uma expressão algébrica que determina o salário do trabalhador depois de T anos trabalhados. Então, olha só, ênfase em dois momentos aqui. Primeiro, na expressão que corresponde à proposta salarial, que é o ST, 1.800 vezes 1,03 elevado a T, e na pergunta, né, enfim, no exercício da pergunta, que ele fala de 2 anos, qual vai ser esse salário depois de 2 anos de tempo de serviço desse trabalhador. Então, basicamente, nós vamos substituir o T por 2, não tem outra coisa nesse exercício a não ser isso. Encontrar o salário desse trabalhador depois de 2 anos de experiência. É substituir o T por 2. Quando a gente faz isso, nós encontramos a seguinte resposta. Letra I, resposta certa. Olha só. O salário para 2 anos é 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. E aqui, de novo, a gente tem uma expressão numérica e tem multiplicação e tem potência nessa expressão numérica. Qual você resolveu primeiro? Você primeiro multiplicou ou primeiro resolveu a potência? Lembra que as operações têm prioridade. Vamos lá, as 6 operações básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Raiz, radiciação e potência têm prioridade sobre as outras. Então, devem ser resolvidas primeiro. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, soma e subtração. É assim que é a ordem de prioridade das nossas 6 operações básicas. É claro que tem os separadores, né, gente? Tem parênteses, tem colchetes, tem chaves, às vezes que numa expressão numérica você precisa dar atenção que está dentro do parênteses, isso. As duas coisas andam em paralelo, né? A prioridade das operações com a priorização ali dos separadores. Mas nesse exercício aqui, primeiro você vai resolver a potência. Então repete o 1.800, resolve a potência, 1,03 elevado a 2 são 1,0609. E quando você multiplica os dois, dá 1.909,62 centavos. Resposta certa, letra E. Muito bem. Vamos para o próximo exercício? Olha a função dada aqui, 25 elevado a x mais 1. É para você calcular o x por uma resposta igual a raiz de 5. Em que momento o x elevado 25 elevado a x mais 1 traz um resultado de raiz de 5. Dica aqui, pega o 25 elevado a x mais 1 iguala a raiz de 5, trabalha para encontrar bases iguais, iguala as bases e depois iguala os expoentes para achar o valor de x. Você tem uns minutinhos e a gente já volta com a solução.
Muito bem, você igualou as bases, conseguiu igualar as bases? Pensa comigo, olha só. A gente tem aqui 25 elevado a x mais 1 igual a raiz quadrada de 5. Perceba que o radicando aqui é 5 e aqui a base dessa potência é 25. Então, o 25, a gente pode transformar o 25 em base 5. 5 elevado a 2, a gente sabe que 5 elevado a 2 dá 25. E é claro que ele ainda está elevado a x mais 1. Certo? Aí, para a gente utilizar a mesma base, aqui também é base 5, a gente vai transformar a raiz quadrada em potência, propriedade de potenciação. Como que eu transformo a raiz quadrada em potência? É o 5 elevado a meio. Veja só. Nós vamos trabalhar agora em resolução passo a passo na tela. Por mais que a gente tenha igualado as bases, a gente tem que trabalhar essa potência de potência, que também é uma propriedade de potenciação. Ó, expoente, depois um outro expoente, depois a base 5. Aqui na potência de potência, se você não lembra, repete a base e multiplica os expoentes. E aí sim a gente vai conseguir igualar. Vamos voltar para a tela? Olha, todas as propriedades de potenciação que a gente aplica aqui, a gente revisa, você pode revisar elas você mesmo, por conta. Você pode pegar seu caderno do 9º ano, do 8º ano, você pode buscar informação sobre isso, das propriedades de potenciação, quais são todas elas, que ajuda bastante na hora de resolver o exercício. Como é que está a nossa solução aqui na tela? Olha só, o raiz de 5, que o professor mostrou agora há pouco, é o 5 elevado a meio, aplicando essa propriedade, ó. Raiz enésima de A elevado a M. Então, o índice da raiz vira denominador. Então, a raiz é quadrada, por isso que o 5 fica elevado a 1 sobre 2. Por que 1? Porque o 5 não está elevado a nenhum número aqui, né? Dentro da raiz. Então, o expoente do 5 é 1. O índice é 2, vira 5 elevado a meio. Aqui o 25 nós transformamos em 5 elevado a 2, mas tem potência de potência aqui. Ou seja, potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Outra propriedade, olha só. Expoente com expoente multiplica. Por isso que a gente vai fazer aqui o 2 vezes x e depois o 2 vezes 1. Usar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Mas o que interessa é que as bases estão iguais e eu vou pegar o meio e igualar agora a esse expoente. Meio igual a 2x mais 2, passa o 2 subtraindo, aí você pode só espelhar a equação para não ficar com uma incógnita do lado direito, né? Fica com ela do lado esquerdo. Então fica meio menos 2, e aí meio menos 2 são 3 meios, né? Menos 3 meios, e 2 passa dividindo. Então 3 meios dividido por 2 dá 3 quartos. Então a resposta correta aqui, menos 3 quartos, para eu chegar nessa valor de x, para que essa expressão chegue no valor de raiz de 5. Ok? Existem, gente, olha só, existem outras propriedades, principalmente aqui de função exponencial, que nos levam à interpretação gráfica. É isso mesmo, as funções desse tipo possuem algumas propriedades, principalmente características, que nos ajudam a realizar alguns cálculos. Olha só essa, uma função exponencial a elevado a x. Então ela tem a seguinte propriedade: se x for zero, então a função dá 1. Por quê? Porque todo número elevado a zero dá 1. Tanto que independente de qual função você tenha, olha só, todos os gráficos nesse caso passam em 1. Muito bem. Segunda propriedade, se esse a for maior que 1, então a função é crescente. Se a base for maior que 1, o resultado é sempre crescente. Por quê? Por que o gráfico vai ser crescente? Porque conforme você aumenta os valores de x, os valores da função são cada vez maiores. Pensa, maior que 1 é 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aí 2 elevado a 4, 16. Você vê que aumenta o valor.
E se esse A se a base tiver um valor entre 0 e 1, o que acontece? A função é decrescente. E por quê, gente? Todo valor entre 0 e 1, multiplicado por ele mesmo, diminui o resultado. Meio vezes meio dá 1/4. Meio é 0,5. 1/4 é 0,25. Aí meio vezes meio dá 1/8. 1/8 é 0,125, é menor ainda. Por isso que a função tem esse comportamento decrescente. Pergunta para você, então. Uns minutinhos aí para você responder. A função 5 elevado a p, ela é crescente ou decrescente? Pensa aí. Conseguiu responder? Olha só, a base é maior que 1, então essa função exponencial é crescente, isso mesmo. Quanto maior o valor de p, maior o valor da função. Então, a é maior que 0, então a função é crescente. E esse aqui, uns minutinhos para você pensar a respeito. Qual dos dois gráficos representa essa função, 0,3 elevado a 2x. Olha só, a base aqui está entre 0 e 1. Lembra da nossa propriedade? Quando a base está entre 0 e 1, a função é decrescente. O gráfico que representa essa função decrescente é esse segundo gráfico. Comportamento, olha só o comportamento gráfico. Os valores da função vão diminuindo. É claro que nunca serão 0, nunca, porque toda vez que você vai avançando com os valores de x, o valor da função vai cada vez menor, mas nunca será 0. Inclusive, isso aqui se chama assíntota, né? Ela é assíntota em relação ao eixo x, no caso. Muito bem, gente.
Aqui é o porquê de que a gente não pode ter a base negativa. Já pensou uma base negativa com esse expoente, se esse expoente for meio, quando que a raiz quadrada vai dar, quando que é possível calcular a raiz quadrada de um número negativo? Nunca, né? Você já ouviu falar sobre isso. Por isso que a nossa base na definição de função não pode ser negativa. Ok? Muito bem. Nessa aula a gente fez a introdução à função exponencial, falamos de valor numérico, outras propriedades. Não perca a próxima aula que a gente vai continuar falando de função exponencial. Fiquem bem e até a próxima aula.